Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Odisseia dos Livros. Eu sou Alcina Rodrigues e antes de irmos para o vídeo, propriamente dito, não se esqueçam de pôr um gosto, de subscrever, de partilhar e fazer essas coisinhas todas, comentar, dar sugestões, que eu estou aberta a novas sugestões. Então, como vocês já viram pelo título do livro, continuamos a nossa saga Os Rostos do Mal, Sacamantecas, o Extirpador de Álava. Penso que é assim que se diga, que é em Vitória, País Basco. Então, o seu nome verdadeiro é Juan Dias de Garay, Juan Dias de Garaio e Ruiz de Argandoña, também conhecido como Sacamantecas, o que quer dizer o que tira, o que extrai a gordura humana. Fado macabro. Nasceu a 17 de outubro de 1821 e foi um serial killer espanhol ativo em Vitória que estrangulou 5 mulheres e uma menina de 13 anos. Isto é forte. E atacou outras 4 mulheres em períodos diferentes, entre 1870 a 1874 e depois de 1878 a 1879. Foi um serial killer motivado pela luxúria. Garaio primeiro matou prostitutas, ou seja, pessoas que ninguém ia dar muita procura, não é? Porque é margem da sociedade, ninguém quer saber dessas pessoas, não é? São a pirâmide social lá para baixo, ninguém quer saber. E dormir com elas consensualmente, só que como é que eu te explicar? E eles combinavam um preço. E o Sr. Garaio chegava ao fim, não vou-te dar, dava-lhe só R$2. E elas, não é? Não foi isso que nós combinámos, não é? Tens que dar o combinado. E começava aquela discussão e ele, pimba, matava-las. Mas tornou mais organizado e violento com o passar do tempo, atacando, estuprando e assassinando mulheres que ele via andando sozinhas na rua. As suas últimas vítimas foram assassinadas em dias consecutivos, também foram esfaqueadas e a segunda foi extirpada. Isto porquê? Porque para a mesma altura havia outro assassino lá nas redondezas. E esse era um pouco mais violento. O que é que ele fazia? Esse extirpava mesmo as pessoas, punha as vísceras para fora, os intestinos, fígado, tudo. E então ele, que não era burro nenhum, apesar de que tentaram dizer que ele era maluquinho, não, ele era até inteligente. Ele, como começou a ver o cerco a apertar-se, ele, não, vou fazer igual ao que ele está a fazer, que assim ninguém se lembra de mim. Espero. Mas agora vamos onde tudo começou, o nascimento, que isto houve um começo até para o Juan Dias Garaio. Como eu já disse, ele nasceu a 17 de outubro de 1821, foi o 9º filho dos fazendeiros, ou melhor, agricultores Nicolás Dias de Garaio e Norberta Ruiz de Argandoña. Nasceu numa aldeia perto de Salvatierra, em Vitória, no País Basco. Ele era analfabeto, como 90% da população naquela altura, não é? Quem é que se interessava que um camponês tivesse instrução? Ninguém, não é? Portanto, nunca recebeu educação, mas era um bom trabalhador e era austero. Ou seja, daquilo que lhe ensinaram a ser um bom agricultor, isso ele sabia bem. Ele viveu e trabalhou em Vitória, como do costume, sem atrair suspeitas. Aos 14 anos, durante a Primeira Guerra Carlista, Garaio foi enviado pelos seus pais para servir nas cidades vizinhas, onde trabalhou temporariamente como labrador, pastor e mineiro de carvão. Em 1850, ele começou a servir Antônia Berrostiguieta, acho que é assim que se diga, mas ela ficou mais conhecida pelo nome do falecido marido, que era o Zurrubon, ela ficou conhecida como a Zurrubona. Então, como ela precisava de uma pessoa que a ajudasse na lida, ela tinha bastante património, naquela altura era terrenos, o Garaio, pronto, e ela casaram-se, assim ele tomou conta
dos terrenos, ajudou a administrar os terrenos, porque ele percebia bastante da agricultura, e está explícito, não é? Que ele era bem entendido, e ela administrava a casa. Então o casal teve 5 filhos, mas à idade adulta só chegaram 3, que foi o Cândido, a Josefa e o Tomás. Não é? Temos que ver que naquela altura, no século XIX, a mortalidade infantil era muito elevada. Este casamento terminou em 1863, com a morte da Zorrobona, e Garay não esperou muito tempo para voltar-se a casar. Ele casou-se uma segunda vez com Juana Salazar. Ao contrário do primeiro casamento, que foi feliz, os dois entenderam-se muito bem, o segundo foi carregado de conflitos entre a nova esposa e os filhos. Era aquela típica madrasta mesmo dos contos infantis, que só espancava os enteados. Então, ele cada vez passava menos tempo em casa, não é? Porque ele não queria estar com aquele ambiente. E os filhos é que passavam o cabo das tormentas, mas pronto. Mas Salazar acabou por morrer de varíola em 1870 e Garay cometeu o seu primeiro assassinato logo depois. Garay, mais uma vez, não esperou para se casar, pela uma terceira vez, após a morte da esposa, não era, como nós dizemos aqui, era rei morto, rei posto, está feito. E o casamento foi ainda mais atormentado por conflitos, pois a mulher era alcoólatra. Sabemos que o vinho em excesso, o álcool em excesso não faz bem a ninguém. Com apenas 5 anos de casamento, em 1876, Garay encontrou a sua esposa acamada, em agonia, mandou chamar um médico, mas foi informado que já não valia fazer nada. Então ela acabou por falecer um mês depois. Como nos outros casos anteriores, Garay, rei morto, rei posto, voltou a casar uma quarta e última vez com uma Juana Ibassate. Embora o relacionamento com as 3 últimas esposas não fosse idílico, não há evidências de que Garay tenha tido qualquer participação na morte delas. Porquê? Porque ele vai chegar a uma altura que ele vai confessar os crimes. E então ele vai dizer assim: eu se tivesse matado, eu tinha confessado, não é? Eu já confessei estes crimes todos, não é? Confessar mais 3 mortes não lhe custava nada, não é? Então já estava preso e já. Então, a primeira vítima do Garay foi uma mulher bem conhecida, de Vitória, que se prostituía enquanto o seu marido estava preso. Não é? Infelizmente, não é? O homem que era o sustento da família, e ele estando preso, ela teve que se fazer à vida e era prostituta. Então, ele a contratou a 2 de abril de 1870, os dois saíram da cidade, não é? E foram pela Portal del Rei. Pegaram na estrada para Navarre, perto de um riacho. Aí consumar o ato. Lá está, eles combinaram um preço, Garay ao fim deu menos, ela resmungou, não foi isso que nós combinámos. Peço desculpas. Peço desculpas. Não foi isso que combinámos, houve ali uma discussão e ele não tem mais, pega na cabeça dela e enfia dentro do riacho, até ela perder os sentidos. E ele sentou-se ao lado do corpo, tirou-lhe a roupa e depois voltou-lhe a pôr a roupa. O assassinato só foi descoberto no dia seguinte por um servo que estava a colher flores na margem do rio e alertou as autoridades. Mas o caso foi arquivado por falta de provas, não é? Também era uma prostituta, quem aqui ia se dar ao trabalho de investigar, não é? O segundo assassinato aconteceu a 12 de março de 1871 e foi também durante a tarde. Garay conheceu uma viúva, estava a mendigar à porta del Rei, Portal del Rei, assim que se diz, e ele se ofereceu para ir com ela, não é? E assim os dois no caminho. Depois que ela lhe diz que não tinha comido nada naquele dia, Garay dá-lhe R$1 e disse ela para não se atrasar. Fizeram ali um contrato, não é? Eu dou-te a comer e tu fazes aquele serviço. Dizendo que estava à espera dela, depois eles marcaram um encontro, assim é como na estrada de Navarra. Então a mulher comprou pão e uma taça de vinho
e foi lá então para o lugar combinado, que ficava a uns 400 km de Recaxique, onde fizeram, pronto, o ato. Mais uma vez, Garaio não cumpriu o que ele disse. A mulher protestou e ele derrubou-a e estrangulou-a com as próprias mãos. E voltou para casa nessa mesma noite, como se nada fosse, impávido e sereno. O corpo só foi descoberto no dia seguinte, mas mais uma vez os investigadores não encontraram nenhuma pista para o culpado. Lá está, era uma pessoa, não é, que ninguém se interessava, uma mendiga. É outro também ali na escala social que ninguém se interessa. O terceiro assassinato ocorreu a 21 de agosto de 1872. Desta vez o assassinato foi ao meio-dia e a vítima não era uma prostituta. Garaio estava a viajar para Gamarra Maior quando encontrou uma jovem criada de 13 anos. 13 anos. Caminhando em direção oposta. Que havia sido enviada para uma missão, não é? Os patrões mandaram fazer qualquer recado. Garay agarrou-a e puxou para fora da estrada. Apertou a sua garganta até ela ficar inconsciente, fez o ato e ela estrangulou para que morresse pronto, fez o que fez e voltou para Vitória por volta das 14 horas. A descoberta do assassinato só foi no dia seguinte, causou grande comoção em Vitória, não é? Porque até aí tinham sido sempre pessoas da classe que ninguém se interessava. Mendigas, prostitutas, quem é que se interessava por elas? Ninguém. Aqui foi uma criança de 13 anos ou uma adolescente. No entanto, os esforços dobrados dos investigadores não encontraram qualquer pista e as notícias de outro assassinato apenas 8 dias depois, a 29 de agosto, ainda alarmou mais a sociedade. Ao anoitecer, Garay abordou uma mulher de 23 anos, não muito longe de casa, que ele sabia ser obscena e ofereceu dinheiro em troca de sexo. Os dois saíram, outra vez fora da cidade, e avançaram para um caminho, assim, pronto, para que ninguém os visse juntos, não é? Um ermo qualquer. Eles se encontraram depois de um tempo, fizeram o ato na ponte. Garay ofereceu a ela o que não estava combinado, ela protestou e ele tentou estrangulá-la. E ele até pensou que ela estava morta. Mas ela fez um pequeno movimento. Então ele pegou naqueles travessões, tipo, que se usava, não é? Que as pessoas usavam para prender o cabelo. E espetou-lhe no coração. Enquanto segurava o corpo com os seus joelhos. Ele colocou o corpo no rio e voltou para casa, na boa, durante a noite. A polícia investigou um soldado, mas não se provou nada, não é? E também não ia se provar porque ele estava inocente. E então a população começou a ficar ainda mais em pânico, não é? Porque até aí eram sempre pessoas que ninguém dava um tostão por elas e já estávamos a ir para uma criança de 13 anos, uma mulher, pronto, não era propriamente prostituta, mas pronto, mas lá aceitou o suposto negócio. Pronto, foi isso. Em agosto de 1873, novamente durante a tarde, Garaio levou outra prostituta para a beira do riacho. Novamente, ele não cumpriu o combinado. Ela tentou protestar, não é? Defender-se, mas ele estrangulou-a. Mas a mulher conseguiu sair a gritar e alertar alguns guardas lá da zona. A prisão de Garay seria executada mais tarde, forçado a fugir. Ele aqui acaba por fugir. E vai haver uma pausa nos assassinatos. Dias de Garay não agiria por 4 anos após a última tentativa mal sucedida. Acreditava-se, no entanto, na época da sua execução, que os seus assassinatos haviam inspirado outros a cometer os crimes na região basca. Porque é quando ele vai ter aquela inteligência nos últimos assassinatos que
não é? Tentar imitar o outro. Então, a 2 de janeiro de 1878, 6 anos após o último assassinato bem sucedido, uma mulher de 55 anos foi morta a caminho de ou entrar outra vez na aldeia, onde tinha ido comprar vinho. O assassinato foi muito mais horrível do que qualquer um dos cometidos por Garaio. A vítima foi esfaqueada repetidamente no peito e na barriga e extirpada. E a sua mão direita foi decepada. É mesmo, desculpem, muito forte isto logo para de manhã. A 28 de fevereiro, na mesma cidade de Vitória, um homem de 75 anos bateu à porta de uma casa e quando uma menina de 11 anos abriu, ele a agarrou, estuprou e esfaqueou várias vezes na barriga com uma navalha, antes de abandonar a arma e fugir. A menina foi hospitalizada e identificou o seu agressor 3 vezes antes de morrer a 3 de março. O homem reconheceu a navalha encontrada em sua casa, mas negou ter cometido outros crimes. E ele foi considerado culpado do último crime, mas não havia provas que o ligassem aos outros crimes. Exatamente, não é? Foi o Garaio que os cometeu. Mais ou menos nessa época, outra mulher foi assassinada no interior de Vitória. O principal suspeito era o pastor, visto na cidade pouco antes, que não se pôde ser encontrado nem apreendido. Claro que não, porque ele também não foi ele que as matou, foi o Garaio. Em 1º de novembro de 1878, Garaio foi visitar um moinho fora de Vitória, onde ele já tinha estado antes e encontrou a moleira cozinhando sozinha. Esta moleira são amigos, dos poucos que ele tem, a moleira e o marido são os amigos que ficaram com a primeira esposa, a Zurrumbona. Depois de algumas palavras, ele tentou estrangulá-la, mas Garaio, com 57 anos à época, foi dominado e forçado a fugir. Ela o denunciou e Garaio foi preso e condenado a 2 meses de prisão. Mas foi solto, não é? A 25 de agosto de 1879, Garaio saiu de Vitória pela estrada para Castela. Entre as aldeias, ele encontrou uma velha mendiga e lhe ofereceu uma esmola. Ele então a empurrou para fora da estrada, a machucou a cabeça com uma pedra. No entanto, quando o Garaio pulou sobre ela o chutou na barriga e ele caiu para trás. A mulher levantou-se e correu para a Vitória gritando. Garaio seguiu de longe e, chegando em Vitória, pediu à sua quarta esposa que falasse com a mulher para chegarem a um acordo, dizendo que tudo foi um mal-entendido. Basicamente é isso. A mulher lá ficou convencida em troca de 20 pesetas. Pronto, são tudo negócios, não é? Até que a mulher se convencesse, Garaio saiu cautelosamente e procurou trabalho nas minas de Somorrostro, na Biscaia. Portanto, temos aqui 2 falhanços dele, não é? Que ele vai sentir-se muito frustrado, digamos assim. No caminho de volta para Vitória, a 7 de setembro, ele agarrou uma mulher de 25 anos, Maria Dolores Cortázar, que trabalhava como empregada doméstica em Vitória, e começou a conversar com ela. Desculpa, estou a ficar constipado. Peço desculpas. Depois que teve a certeza de que não havia mais ninguém por perto, porque, não é? E ele era esperto, não era assim tolo. E eu primeiro via que o terreno não estava ninguém, que ele estava sozinho com a funcionária. Mas um funcionário dos Correios passa por eles e vê que os dois estão a conversar só. E ele então empurra para fora da estrada, pega no seu lenço e amarra-lhe ao pescoço, pedindo o sexo, o ato, e prometendo inscrição em dinheiro em troca. Como a vítima continuou resistindo, ele começou finalmente a esfaqueá-la várias vezes no peito com uma navalha.
Ele a estuprou e depois esfaqueou a barriga novamente até ela morrer. Isto tudo no rio Zadorra. Garaio escondeu o corpo e a cesta de alimentos que a vítima transportava, mas em vez de continuar para Vitória, ele fez um desvio pelas montanhas, onde foi visto pelo fazendeiro procurando uma vaca, bebeu em uma pousada na estrada chamada Venta del Grillo e dormiu sob uma ponte do rio Zadorra. Isto tudo para despistar. Ele acordou de madrugada, tomou o café da manhã numa pousada lá da região, mas mais uma vez, em vez de continuar para Vitória, ele voltou para a ponte, saiu da estrada e subiu a colina. Lá ele encontrou uma camponesa de 52 anos, de Navarrete, Manuela Aldícana, que tinha vindo de Vitória para um festival que ali se realizava. E estava a voltar para casa com alguns alimentos que havia comprado. Os dois conversaram até que começou a chover e procuraram refúgio debaixo de uma árvore. Garaio alegou em princípio que estava a procurar uma égua perdida, não é? Ele era muito esperto, não era burro nenhum. Confessou as suas verdadeiras intenções e a mulher tentou fugir. E ele a agarrou, a estrangulou com o seu próprio avental. Ele tirou todas as roupas dela e se viu incapaz de fazê-lo. Ele não conseguiu consumar. Como a mulher ainda respirava, ele a esfaqueou no coração e na barriga com a mesma navalha do crime anterior. Depois cortou a barriga e extraiu o intestino e um rim. Isto tudo para despistar a polícia, que já começa a ver o cerco a apertar-se. Ele limpa o sangue das suas mãos nas roupas da vítima e cobriu o corpo e ainda comeu a comida dela. E dormiu tranquilamente. E isto tudo numa ponte. De manhã ele jogou a navalha ao rio e ainda se limpou antes de retornar finalmente a Vitória, trocando de roupa e partindo quase de imediato. Os dois corpos foram descobertos naquele dia. Ele aqui começa a falhar no ato. Foram para elas dar muita luta, mas isto começa a aumentar a frustração dele. Começa a haver então uma investigação criminal a sério. Começa a ser já gente um pouco mais acima na escala social, já começa a ter alguma importância, a família já começa a fazer perguntas, não é? O que é que a polícia anda a fazer, mesmo no século XIX. Então, a investigação deste último assassinato foi conduzida pelo juiz José António de Parada e envolveu agentes da Polícia de Vitória e da Guardia Civil da região. O comandante da Guardia Civil ouviu o depoimento do funcionário de serviço dos Correios, o tal que os viu a conversar, e interrogou os clientes da pousada, os fazendeiros da região, que alegaram ter visto um estranho com um aspecto naquela época dos assassinatos. Esta descrição foi enviada de volta à Vitória, onde Pio Fernandes de Penedo a vinculou a Garaio e a sua recente prisão pelo ataque à moleira. Não se esqueçam que ele tentou atacar a moleira, que era amiga da família. Penedo também soube do ataque mal sucedido em agosto pela vítima e compartilhou as suas suspeitas com Parada, que formalizou a causa contra o Juan Dias de Garaio. Então, o Penedo levou a ordem de prisão para a casa de Garaio, onde a esposa de Garaio disse que ele havia saído depois do incidente com a velha e que ela não o tinha visto desde então. Na verdade, ele o tinha visto brevemente para trocar de roupa, não é? E ele é que já viu o cerco a apertar-se e mudar um tempo. O que ela não sabia era do seu paradeiro atual ou a razão pela qual havia magoado outra pessoa. Isto já era um casamento que não era um casamento, só no papel é que estava escrito, não é? Cada um levava a sua vida. Garaio estava nessa época servindo numa casa de agricultores, onde as notícias dos últimos crimes chegaram logo depois que Garaio fez o mesmo ali. A filha do camponês, uma criança pequena, teria dito ao pai que o seu novo servo era feio, que ele parecia o saca-manteigas. Isto assim... Desculpem. Então, Garaio retornou novamente a Vitória a 21 de setembro
e foi preso e levado para a cadeia local após ser reconhecido na rua por Pinedo. Lá ele foi interrogado por parada, mas Garay negou tudo. Primeira vez ele, não fiz nada disso. Ele permaneceu na prisão por 12 dias, desta vez sendo interrogado pelo diretor José Fresco e pelo detentor das chaves, Juan Jiménez. E só então admitiu a culpa e começou a descrever os seus crimes, que eles apelaram para as suas crenças religiosas e convenceram de que era a sua única maneira de obter a divina misericórdia. Pronto, aqui fizeram um bocado de chantagem emocional. Ou seja, olha, tu aqui na terra já estás condenado. Pronto, que é mesmo assim. Mas ao menos tenta salvar a tua alma, que é a única coisa que ainda te resta. Então é assim, é melhor confessares que assim não podes ter uma hipótese a tua alma ir para o purgatório, não é? Já que aqui na terra tu vais mesmo para o inferno, que é como quem diz para a cadeia. Então ele começou a relatar os assassinatos da mulheres, descreveu todos, desde as prostitutas, à miúda, tudo. Ele não se poupou em detalhes, nada. Contou tudo, da moleira, tudo. Apesar que da moleira ele já tinha até cumprido a sua pena. E ele começou a repetir o depoimento para o juiz, para os notários, pronto, passa aquela cena. E então, a 11 de novembro, Parada condena Garaio a 2 penas de morte e a dar indemnização económica, embora apenas pelos seus 2 últimos assassinatos. Garaio permaneceu calmo quando recebeu a sentença e pediu aos advogados que assinassem as sentenças em seu nome, visto que ele era analfabeto. E ele então pediu a Ximenes um ensopado, pois ele não havia comido nada nesse dia, o que lhe foi concedido. Da sua condenação, Garay usou algemas nos pés e foi negado um barbeador, porque eles tinham medo que ele se tentasse matar. Ele conseguiu se barbear. Agora, aqui, como é que tentaram dizer que ele era maluco, que não estava na posse das suas faculdades mentais? E eles, os polícias, ele mesmo na cela, ele estava preso com as algemas nas mãos e nos pés. Porque tinham medo que ele, com uma navalha, com qualquer coisa, se magoasse. Só que ele era tão inteligente que ele, com a vela, a barba dele começou a crescer, não é? Ele conseguiu se barbear sem se queimar. Não me perguntem como ele fez isso, mas ele fez. Pois. E ele conseguiu se barbear com um fósforo aceso apenas uma vez, mas deixou a barba crescer outra vez. Pronto. Garay acabou por aprender a ler na biblioteca da prisão. Agora, vamos às defesas, não é? A defesa de Garay recorreu da sentença em Burgos, alegando insanidade da parte do réu, e este ordenou ao Tribunal de Vitória que o estado mental de Garay fosse avaliado por tantos médicos quanto possível, bem que o interrogasse todos os seus amigos e parentes sobre o assunto. Foram consultados 11 médicos de Vitória que determinaram em um relatório de 3 de março de 1880 que Garay não era louco e que havia cometido os crimes conscientemente. A defesa solicitou um segundo relatório, desta vez aos diretores dos hospitais psiquiátricos de Madrid e de Toledo, que a 24 de maio consideraram Garay imbecil e que havia cometido os crimes sob uma influência de loucura parcial ou monomania intermitente, em meio de longos períodos de lucidez. No entanto, o Supremo Tribunal considerou o recurso e manteve a sentença. Porque ele não era, nem tinha momentos de loucura. Porque ele, quando viu o circo a apertar-se, e ele sabia que havia um outro assassino, que esse era mais violento do que ele, porque ele só estrangulava e fazia o acto com as vítimas, mas o outro ainda abria as vítimas e tirava os órgãos para fora. E ele, quando o cerco começou a apertar, ele começou a fazer isso, para despistar a polícia. Peço desculpas, mas... E depois, ou isso, ou começou a sair da aldeia em momentos estratégicos para não ser preso ou apanhado. Por isso, ele não era de todo
imbecil. E outra prova, ele estava na cadeia, ele estava algemado nos pés e nos braços, nos pulsos, e ele conseguiu fazer a barba dele com um fósforo, certo? Não é para qualquer um, sem se queimar, certo? Juan Dias de Garay foi estrangulado na prisão de Polvarín Viejo, em Vitória, isto em 11 de maio de 1881, pelo seu carrasco Lourenço Huertas, que veio de Burgos. Após a sua morte, o corpo de Garay foi exposto publicamente por 10 horas e enterrado em uma cova comum, que nós chamamos vala comum, no cemitério de Santa Isabel. Mas acredita-se que a sua cabeça tenha sido separada durante a autópsia, vendida a uma coleção médica em Madrid e eventualmente perdida. Porque houve um médico que tentou dizer que ele era insano por causa das medidas da sua cabeça, do seu crânio. Pronto, isso naquela altura a medicina ainda estava muito a desenvolver. Pronto, digam-me o que vocês... O nosso vídeo fica por aqui. O que vocês acham? Eu acho que cada vez mais estamos a ler livros de pessoas um bocadinho mais pesadas. Ele realmente está muito pesado, mas eu vou-me ficar por aqui, porque o vídeo já vai em meia hora. E eu não gosto de vídeos muito longos, mas vocês segurem-me na mãozinha, segurem na vocinha, na vossa mãozinha, ajudem-me, que eu ajudo vocês a trazer mais vídeos, tá? Muito obrigada e até ao próximo vídeo.